Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, verso de número 19 a seguir. Evangelho escrito por João, capítulo 4, verso 19 a seguir. Quem achou a referência bíblica diz amém. Vamos lá, verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E você se senta glorificando ao Senhor. É claro que nós estamos diante de um texto que é muito conhecido, é um texto muito utilizado, que está presente na grande maioria das nossas reuniões e que existe dentro deste texto inúmeras formas interpretativas que nós podemos elaborar um sermão para aplicação no nosso cotidiano. Mas quando nós nos deparamos com esse texto tão rico em detalhes, sendo o apóstolo João o único a se referir a respeito deste acontecimento, numa leitura um tanto que meditatória, nós vamos conseguir extrair alguns ensinamentos para o nosso cotidiano de forma de culto ao Senhor. Para entendermos o texto e o contexto, precisamos logo então aguçar a nossa mente para mergulhar junto no episódio em que se está sendo relatado no capítulo 4. Claro que nós sabemos que Jesus, ele está na região da Judéia, e enquanto Jesus está naquela região, surge um grande comentário de que Jesus, ele faz mais discípulos que João e batiza muito mais que o mesmo. Desta forma, esse comentário começa a proliferar a tal ponto que Jesus se vê na necessidade de deixar aquela região e partir novamente para a Galileia. Quando Jesus convoca os seus discípulos para deixarem a Judéia e partir para a Galileia, é notório que este detalhe que João deixa relatado nos faz compreender o porquê que Jesus os convida a ir para aquela região. Porque logo nós entendemos que 11 dos discípulos de Jesus, quando foram chamados, eles eram galileus, salvaguarda Judas Iscariotes, que não pertencia àquela região. Quando Jesus os convida a retornarem para a Galileia, logo nós compreendemos que uma alegria se instala no coração deles, porque eles estão acompanhando Jesus no colégio apostólico em todo o trajeto. Para onde Jesus vai, os discípulos estão junto. Logo nós compreendemos que o tempo em que eles ficavam longe de família, longe de conhecidos, longe de parentes, era extenso. Apesar de que o ministério de Jesus foi rápido aos nossos olhos, por 3 anos e meio aproximadamente, para eles era como se fosse uma eternidade longe de esposa, longe de filhos, longe dos pais. E logo quando Jesus diz, vamos para a Galileia, é óbvio que vai surgir uma alegria nos seus corações. Poxa, rever pai, rever mãe, abraçar os filhos, abraçar amigos,
poder estar na convivência de conhecidos, isso é maravilhoso. Portanto, quando Jesus ele vai traçar a rota em que vai ser feito para chegar até a Galileia, este sentimento é ofuscado pela separação cultural, porque Jesus vai deixar relatado, e João vai dar menção a este assunto, quando ele diz que lhes era necessário passar por dentro de Samaria. Mas por que João deixa relatado este episódio de que Jesus menciona a rota a ser traçada para chegar à Galileia? Porque existiam outras duas. Existia a rota via mares, que era a rota dos mercadores faziam para comércio. Existia a rota via Jordão, aonde todo judeu que era adorador do Senhor, Deus de Israel, fazia todos os anos, deixando as suas cidades circunvizinhas, propriamente da Galileia, e fazia aquela rota para chegar até o templo de Jerusalém, para ali poder adorar o Senhor. Caminho muito conhecido, caminho que todos eles tinham prazer em fazer. Mas quando Jesus diz, nós vamos passar por Samaria, há um contexto aqui criado de certo tipo de desconforto, descontentamento, porque quem sabe alguém vai olhar para Jesus e vai dizer, Jesus, existem tantos outros caminhos para nós fazer, por que é que o Senhor quer passar por dentro de Samaria? Porque o caminho que Jesus está querendo fazer aqui, é um caminho que estava lacrado há muito tempo, é um caminho que ninguém gostava de passar por ele, é um caminho que desde quando o rei da Síria assumiu o império global, e transportou os moradores de Jerusalém para outras cidades, de Judá, melhor dizendo, que era de Samaria, para outros lugares, e trouxe 5 nações pagãs para habitar dentro de Samaria, aquele caminho passou a ser um caminho de descrédito, um caminho sem importância nenhuma, um caminho que ninguém queria fazer, portanto foi lacrado. Judeu nenhum fazia aquele trajeto, porque dizia-se que aquele trajeto era um trajeto maldito, um trajeto deplorável, desprezável. Mas quando Jesus diz, eu quero passar por dentro de Samaria, logo nós entendemos que há um propósito de Jesus naquela região. Há um propósito de Jesus porque ali impera o pecado. Sabe o que existia naquele caminho? Existia ladrões, salteadores, ali era caminho de prostituição, fugitivos da justiça estavam naquele caminho escondido, caminhos de mercadores que eram do mercado negro daquela região, faziam os seus negócios naquele caminho que estava lacrado, caminho que todos detestavam passar por ele, até os próprios moradores da região não ousavam passar por ele, porque o risco era muito grande de ser assaltado, de ser até mesmo assassinado. Lembra da parábola do bom samaritano, em que aquele homem, ele parte em direção a Jericó? É justamente esse trajeto que ele está fazendo, aonde vêm os ladrões, os salteadores, arrebatam ele, espancam ele, roubam e deixam ele à beira da morte. Passou sacerdote? Ninguém deu crédito. Passou levita? Ninguém estendeu a mão, mas glorificado seja o nome do Senhor. Que o bom samaritano, ele não escolhe caminho para passar. O bom samaritano, ele não escolhe somente via pavimentada, iluminada, ele não escolhe somente condomínio fechado, ele não escolhe somente bairros nobres, ele também permite-se passar em valados, aldeias, favelas, e quem sabe muitos de nós aqui fomos encontrados por esse bom samaritano em alguns lugares como esse, como eu, por exemplo, mesmo nascendo num berço evangélico, Jesus me tirou de um charco de lodo, que ninguém me dava crédito, ninguém me estendia as mãos, mas um dia um bom samaritano me olhou, oh glória, um dia um bom samaritano me estendeu as mãos, passou por um caminho que ninguém queria passar, passou por um trajeto que até mesmo que estava junto dele disse, não passemos por lá, mas ele olhou e disse, tem um propósito naquele caminho, tem um propósito naquela casa, tem um propósito naquela família, tem um propósito naquele casamento que está falido, tem um propósito naquela família que o filho está na droga, tem um propósito naquele pai de família que está no boteco, tem um propósito naquela mãe que já perdeu o crédito dos seus entes queridos. Por quê?
quê? Jesus, ele está hesitando de fazer outros caminhos para te encontrar no trajeto de Samaria. Oh glória! Quando Jesus vai, mesmo contra a vontade dos discípulos, quem sabe? Imagina eles fazendo aquele trajeto. Quando chega na região do deserto de Siquém, nós vamos perceber que Jesus se depara com um poço. Poço este cavado pelo patriarca Jacó, que deixou por herança aos seus descendentes. Quando Jesus chega ali, ele olha para os discípulos e diz: vão comprar mantimento. Vai para alguma região ali, compra pão, compra o que necessita para a viagem, eu vou ficar aqui descansando. Eu vou retomar as minhas energias na beira desse poço, enquanto vocês vão fazer o que é necessário que seja feito. Eles vão para nações circunvizinhas, para as aldeias circunvizinhas, e ali Jesus fica só na beira daquele poço. Glorificado seja o nome do Senhor, que quando Jesus está só, surge uma personagem na cena, que ela está vindo justamente retirar água daquele poço. Quando ela está se chegando perante aquele lugar, eu imagino ela com toda educação, pedindo para Jesus dar licença, que ela precisava tirar água daquele poço. Quando ela pede licença para Jesus, sem conhecê-lo, sem saber quem ele era, nós vamos perceber que Jesus, enquanto ela está preparando os seus utensílios para retirar a água do poço, Jesus interrompe ela e vai dizer: quando você tirar a tua água, tu pode ceder para mim um pouquinho para eu saciar a minha sede? Me dê um gole da tua água. Olha o que ela vai dizer para Jesus: como pode o senhor, sendo varão judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? É incoerente essa questão aqui, porque ela sabia que Jesus, sendo um varão judeu, de maneira nenhuma ele dirigiria a palavra para uma mulher samaritana. Mas como que ela identifica Jesus se ela não sabia quem era, se ela não conhecia ele? Existiam 3 formas de identificar um judeu. Primeiro, pela sua fisionomia. Como assim? Nós sabemos que samaritanos não eram hebreus puros, porque houve uma mesclagem de etnias, houve uma mesclagem de descendências. Pagãos, homens de outras nações vieram, coabitaram com mulheres hebreias, coabitaram mulheres com homens hebreus, e houve uma mesclagem. Nessa mesclagem perderam a sua fisionomia que os identificava. A fisionomia de cada etnia nós conhecemos. É fácil dizermos quem é japonês pelo olho. É fácil contemplarmos um africano pela sua cor da sua pele, ou até mesmo um carioca, vamos dizer. Todos nós sabemos que eles são mais queimados. Eu, como sou mato-grossense, num sol de 50 graus, que é cotidiano lá, eu sou mais torradinho, fiquei mais tempo no forno. É normal, porque é conhecido. Já um alemão, você vai saber que o alemão, a sua pele é branca. Um polaco, conhecemos. Logo ela olha para a fisionomia de Jesus e diz: tu és judeu puro, tu és judeu, como pode tu falar comigo? Logo nós conhecemos a segunda, pela sua indumentária. A roupa de Jesus era como se fosse uma túnica talar sacerdotal. Ela vai olhar e vai dizer: tu se veste como sacerdote judeu, tu és judeu. Logo, a sua fala também o denunciava, porque não tinha sotaque como o samaritano tinha, não tinha o arrastar como o samaritano tinha, pela mesclagem das etnias. Logo, a fala de Jesus era pura. Ela identifica Jesus e diz: tu és judeu, não pode falar comigo que sou mulher samaritana. Logo Jesus interrompe a fala dela, vai olhar para ela e vai dizer: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está falando contigo neste momento, tu não me daria água, pelo contrário, tu me pediria e eu lhe daria uma água que não é como essa, eu lhe daria uma água viva. Oh glória! Quando Jesus diz isso para ela, aí que causa um desconforto. Por quê? Ela vai olhar para Jesus e vai dizer: quem cavou esse poço aqui foi nosso pai Jacó. Ele nos deu por herança. Tu está dizendo que tu és maior que nosso pai Jacó? Conjecturando a cena, ilustrando, eu imagino Jesus olhando para ela, meu maestro, e dizendo assim: tu está me comparando com Jacó? Está vendo esse poço aqui? Primeiro, que aqui pela geografia é impossível ter lençol freático.
eu desviei o lençol freático para que Jacó achasse água aqui. E tem mais uma: quem identificou o endereço para ele fui eu, porque antes que houvesse dia eu sou. Oh glória! Logo Jesus está dizendo: eu sou antes de Jacó. Quando ele diz isso para ela, ele continua a fala dizendo: esta água que você vai beber, você vai ter que tornar aqui todos os dias para saciar a sua sede. Mas a água que eu tenho para te dar, alebaia, a água que eu estou te oferecendo nesta hora é uma água que não vai ter necessidade de você vir buscar em poço nenhum, porque esta água vai gerar em você uma fonte, e essa fonte ela vai jorrar para a vida eterna. Ela se interessa, ela aguça a sua curiosidade em conhecer dessa água. E ela vai olhar para Jesus e vai dizer: me dê dessa água, forneça para mim dessa água, conceda que eu beba dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui. Quando ela pede a água para Jesus, eu entro no contexto que muitos não pregam. Porque quando nós nos detemos na interpretação de João capítulo 4, nós nos detemos somente na vida pessoal da mulher, na sua vida particular. Mas ela vai olhar para Jesus e vai revelar algo que Jesus, o porquê que ele queria passar por dentro de Samaria. Mas irmão Danilo, onde é que o senhor quer chegar? Jesus diz para ela: tu quer beber, eu te dou, mas antes de você beber, vai chamar o teu marido para mim? Ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus olha e replica ela respondendo: dissestes bem, porque 5 maridos você já teve, e o que você tem agora não é seu. É claro que eu poderia me deter aqui à lei do levirato, que resguardava ela, porque ela também era sujeita às mesmas leis de Israel. É claro que muitos interpretam como se ela se fosse uma meretriz, uma mulher adúltera desde o princípio, mas na vida pessoal não é isso que está dizendo. Ela era resguardada por uma lei chamada lei do levirato, e Jesus não seria incoerente ao ponto de dizer que ela foi casada 5 vezes sem ela ter sido. Porém, o sexto marido que ela diz ter, na verdade não tendo, Jesus diz: o que você tem agora não é seu. Logo dá a interpretação de que ela pegou um homem que repudiou a sua mulher sem necessidade, ou foi repudiado e se casou com ele. Logo ele não pertence a ela, é óbvio. Mas o contexto espiritual em que Jesus está entrando aqui é muito mais profundo. É muito mais profundo. Porque quando o rei da Síria assume o império global, lembra que eu disse que ele trouxe 5 nações para habitar dentro de Samaria? Com essas 5 nações, houve não só uma mesclagem carnal de etnia, mas também houve uma contaminação de adoração no culto. Porque no capítulo 17 de 2 Reis, nós conhecemos a história. E quando o rei da Síria colocou essas 5 nações, ou 5 habitantes dessas nações, para habitar dentro de Samaria, eles não conheciam a cultura do Deus de Israel. Deus permitiu que leões surgissem naquela região e começou a matar a todos eles. Muitos foram mortos por leões, e alguém chegou perante o rei da Síria e disse: rei, eles não conhecem a cultura do Deus daquela nação. Eles não conhecem que somente a Deus deve adorar. Eles não conhecem que é o único Deus a ser adorado naquele povo. O rei pega um sacerdote que foi mandado para fora de Samaria e coloca dentro de Samaria para ensiná-los a adorar ao Deus de Israel. Quando isso acontece, mesmo adorando ao Deus de Israel, houve uma mesclagem, porque com o passar do tempo, o povo de Israel, os hebreus, voltam a habitar dentro de Samaria e se contaminaram com deuses pagãos, deuses da Babilônia, deuses de Cute,
deuses de Ramate, deuses de Safarvaim, deuses de tantos lugares. 5 nações, 5 etnias habitando dentro de Samaria, adulterando o culto a Deus, contaminando o culto a Deus. Quando Jesus olha para ele e disse: 5 maridos você já teve, Jesus não está somente olhando ela como mulher, Jesus está representando ela como toda Samaria. Porque eles estão adorando a deuses que não são deuses, estão se dobrando perante deuses que não são como deuses considerados, são simplesmente feitos por mãos humanas. Oh glória! Quando Jesus olha para ele e disse: 5 maridos você já teve, ele está olhando no âmbito espiritual, dizendo: Samaria, você está me traindo com deuses estranhos. Porque este Deus que vocês dizem ter agora não é seu. Sabe a quem ele está se referindo? Ao Deus de Israel. Ele está olhando para ele e está dizendo: 5 você já teve, mas este que você tem agora não é teu. Todo o contexto do capítulo 4 está voltado para a adoração a Deus. Pregamos tanto sobre esse texto, olhamos tanto com um olhar superficial somente a situação visível aos olhos dos homens, mas Jesus está indo muito mais profundo falando com ela. Jesus está olhando e dizendo: rapaz, você disse bem, você já teve 5 maridos, porém o que você tem agora não é seu. Quando nós olhamos Jesus dizendo isso, ela vai olhar e no verso 19 ela diz: estou vendo que o Senhor é profeta, porque o Senhor está tocando num assunto que eu nunca ouvi alguém tocar. Já que o Senhor entrou nesse assunto dos 5 maridos, me faz eu ter certeza do que eu estou fazendo, se é certo ou não. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui nesse monte, porque naquele monte existia um bezerro que Jeroboão primeiro edificou e tirou a glória do Deus de Israel e colocou sobre aquele bezerro, dizendo: foi ele que nos livrou da terra do Egito, foi ele que fez todas as maravilhas no deserto. É este Deus que abriu o mar vermelho, tirou de Deus e colocou sobre um bezerro feito de ouro. Quando eles estão dizendo, ela está dizendo: nesse monte os nossos pais dizem que nós devemos adorar. Aí ela vai dizer: mas vocês em Jerusalém dizem que nós temos que adorar lá no templo. O que o Senhor tem a me dizer? Conta para mim. Percebeu que depois que ela tomou o primeiro gole, ela já começou a se abrir no assunto da adoração? Por que primeiro gole? Porque desde quando ela chegou na beira do poço, Jesus já está servindo água para ela sem ela perceber. Eu não sei se você chegou aqui sedento, mas desde quando você pisou os pés no portão da igreja, o Senhor já estava te saciando a sede desde quando você chegou. Ela bebe o primeiro gole. Quando ela bebe o primeiro gole, ela quer conhecer quem é Jesus, porque ela diz: tu és varão judeu. No segundo gole, ela põe para fora aquilo que está guardado dentro dela, 7 chaves. Ela é limpa de dentro para fora. Mas quando ela está tomando a água direto da fonte, ela vai entrar num assunto que para ela se tornou importantíssimo. Ela vai dizer: e o Senhor, o que me diz? Como devemos adorar? Jesus olha para ela e diz: crê-me, que a hora vem e é agora, em que nem nos montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Por que Jesus está dizendo isso? Vocês adoram Deus A, Deus B, Deus C e Deus B, mas o Deus de Israel vocês não conhecem. Nós conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Até aí tudo bem, mas ela está interessada em como se deve adorar. Só que essa adoração que ela está perguntando
não é um modelo, porque não existe um modelo de adoração. Existe um modelo de oferta no Antigo Testamento, a oferta sacrificial. Mas a adoração, ela não existe um modelo, porque Jesus não estipula um modelo. Lá no começo, no jardim, Deus não obrigou Abel e Caim a oferecer nada para eles. Eles deliberadamente foram e ofereceram. Abel oferece o melhor do rebanho. Caim pega alguma coisa das verduras, dos vegetais e oferece. Deus atenta para a oferta de Abel, mas não rejeita de Caim, ele só não se assentou para ela. Mas quando ele atenta para de Abel, surge ali um modelo de adoração como oferta. Porém, no Novo Testamento, Jesus não traça um modelo. Ele vai olhar para a mulher e vai dizer: a única coisa que deve ser feito é que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Por que não existe um modelo, irmão Danilo? Porque muitos adoram de tantas formas. Uns choram, outros levantam as mãos, outros se põem de pé, outros correm. Nada contra o modelo de adoração de alguns, não. Outros se lançam no chão. Um dia, Jesus é convidado para um banquete. E ele chega na casa de um certo Simão. E quando ele entra lá, não cumprimentam ele com o ósculo santo, ele sendo um rabino. Não lavam seus pés. Não ungem a sua cabeça. Ele vai direto para a mesa. Lá no cantinho estava uma pessoa que não foi convidada para o banquete. Mas quando ela vê Jesus entrando, uma motivação é gerada dentro dela. Porque a adoração não é obrigação, a adoração é gerada. Não somos obrigados a adorar, porque Deus não depende da nossa adoração. Mas o que acontece é que a adoração ela é voluntária. Adoramos porque dependemos de ser adoradores. Quando ela vê aquilo, ela se prostra atrás de Jesus. Por que não na frente? Porque na frente vai a glória, atrás vem a misericórdia. Quando Moisés falou com Deus: quero te ver, Jesus disse: não pode, porque se você ver, você morre. Mas faz o seguinte: entra na fenda da rocha. Quando eu passar, a minha glória irá diante de mim. Quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Aí você não morre, porque na frente a glória de Deus pode ofuscar e matar, mas atrás a misericórdia dele nos cobre e nos guarda. Ela chega pelas costas. Ela tinha um vasinho de alabastro com nardo puro dentro dele. Ela derrama sobre ele. Aquele nardo escorre. Ninguém ungiu a cabeça dele. Ela derrama um nardo puríssimo, caro. Ela se prostra aos pés dele. Ninguém lavou os pés com uma bacia cheia de água, mas ela faz com lágrimas o que uma bacia não fez. Não secaram com toalha de linho. Ela arranca o véu da cabeça. E com os cabelos ela faz o que uma toalha de linho não fez. Ela começa a chorar e secar as lágrimas dos pés com os cabelos dela. O que o Senhor está querendo dizer, irmão Danilo? Aquele modelo ninguém conhecia de adoração. Ela criou na hora. Ninguém na história nunca havia feito isso. Ela adorou com aquilo que ela tinha para adorar. Se coloque de pé que eu termino agora dizendo para você: não existe um modelo de adoração. A única coisa que Deus quer é exclusividade.